Queridos associados da AIDA Brasil, senhoras e senhores que nos acompanham pelo canal da AIDA no YouTube, boa noite. É com alegria e entusiasmo que participo na qualidade de diretora de cultura e eventos institucionais da AIDA Brasil, do ciclo de palestras de pré-lançamento do Código de Processo Civil anotado e comentado, coordenado pelos professores Luiz Antônio Jean Paulo Sarro, Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon e o Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo, meu conterrâneo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa webinar dos dois brilhantes palestrantes de hoje, doutora Lívia Dalla Bernardina Bel e doutor Elias Marques de Medeiros Neto. Gostaria também de receber o debatedor, Dr. Caio de Sá, da UACOL, que também é coautor do importante código que está sendo pré-lançado. Saúdo também o advogado, Dr. Vitor Massante Dias, coautor do livro e diretor de pós-graduação da Escola Superior da Advocacia do Espírito Santo. De forma especial, parabenizo o mediador, que é um dos idealizadores desse evento, o Dr. Luiz Antônio Jean Paulo Sarro, também coordenador e coautor do código e presidente do nosso Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil da AIDA Brasil. Um agradecimento muito especial aos autores do código pela doação dos seus direitos autorais feitos à AIDA Brasil. A nossa associação é sem fins lucrativos e ela se mantém através da contribuição das anuidades dos nossos associados, dos eventos que a gente realiza e de doações. Muito obrigada também à editora Riedel por ter nos presenteado com esse excelente código. Tenho certeza que vai ser um fim de tarde, um início de noite muito agradável e proveitoso para todos nós. Passo a palavra ao Dr. Vitor Massante Dias com meus cumprimentos. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Gaia, pelas palavras. Gostaria de inicialmente cumprimentar a todos que estão nos assistindo, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui em nome da ESA, OAB TV, né, nesse evento de grande magnitude aí, que a gente tem uma honra de participar. Gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade ao meu colega Luiz Antônio Jean Paulo Sarro, não só pela oportunidade de estar aqui representando a ESA, OAB do Estado do Espírito Santo, também com uma oportunidade de ter sido brindado em participar como coautor dessa obra, que conta com grandes processualistas do Brasil, qual eu admiro, doutor Elias Marques, que eu já acompanho o trabalho há muitos anos, eu admiro o seu trabalho, doutora Lívia Dalla Bernardina, minha conterrânea, capixaba, colega aqui de OAB do Estado do Espírito Santo, doutor Caio da UACOL, também coautor, advogado, processualista pela UFES, a Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, bem como a doutora Lívia, que eu também já acompanho o trabalho há muito tempo, né? Uma honra estar com vocês, um agradecimento especial também ao professor Luiz Volpe, bem como ao professor Lucon, né, coordenadores dessa obra. Espero que todos que estejam nos assistindo tenham um excelente aproveitamento, sem dúvidas, temas instigantes, né, com dois grandes profissionais que a gente tem, é um prazer e a oportunidade de estar aqui hoje. Então, agradeço mais uma vez por toda essa oportunidade e desejo a todos um bom evento. Agora a palavra ao doutor Luiz Antônio Jean Paulo Sarro. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença de todos aqui, a partir aí da nossa diretora, a Gaia da AIDA Brasil, também o doutor Vitor Massante, aí por essa parceria com a ESA do Espírito Santo, nesses dois eventos agora de hoje e daqui a 15 dias, que faremos também em conjunto com a Escola da Advocacia do Espírito Santo, ao professor Volpe aí, coordenador da obra também, que tem abrilhantado muito aí na coordenação e ajudado na coordenação do livro, e principalmente aos professores Elias Marques, professora Lívia e o professor Caio, por terem aceitado esse nosso convite, todos coautores que muito engrandeceram a nossa obra. Antes de eu fazer o protocolo da leitura dos currículos da primeira palestrante, deixa eu fazer uma breve apresentação do livro aqui para os colegas que
que estão nos assistindo. O Código de Processo Civil anotado e comentado, ele que seria uma terceira edição da nossa obra anterior do Grupo de Processo Civil, que foi o novo Código de Processo Civil, principais alterações do Código de Processo Civil, ele acabou, ao invés de sair a terceira edição, a editora aceitou que fizéssemos de forma anotada e comentada, e passamos a ter aí, juntamente com a coordenação do professor Luiz Henrique Volpe, do Paulo Lucon, Henrique Lucon, a presença de professores de renome comentando a nossa obra, né? Vocês estão vendo aí, não sei se a apresentação do livro. Vocês estão tendo uma visão aí? Ou eu não consegui colocar na tela? Sim, tá. Então, aí... Perfeitamente. Ótimo. Então, aí, com a coordenação, nossa coordenação, professores aí indicados pelos professores Volpe, pelo professor Lucon, muitos colegas e amigos do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o Humberto Teodoro Júnior também fez algumas indicações, Mancuso, e nós passamos a ter coautores assim de elevadíssimo nível, né? Dentre os presentes aqui, nesse 7º evento nosso, né? Dentre os colaboradores, 6 juristas participaram diretamente do processo de elaboração do Código de Processo Civil de 2015. O desembargador Humberto Teodoro Júnior e o professor José Miguel Garcia Medina, que fizeram parte do grupo de juristas que elaborou esse projeto, o Luiz Henrique Volpe, que assessorou o relator geral tanto no Senado como na Câmara, o Fred Didier, Alexandre Freitas Câmara, que também deram apoio ao relator geral durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, e outros juristas de renome, o professor Antônio Carlos Marcato, que comentou 16 institutos da nossa obra, Eduardo Talamini, professora Nathalie Cantelli, e o Alexandre Ávalo, o próprio professor Elias Marques, a professora Lívia, a Fernanda Medina Pantoja, vários coautores, dentre eles 82 mestres, 67 doutores, 6 desembargadores, um procurador de justiça, uma procuradora da Fazenda Nacional, que é diretora da escola da AGU da Terceira Região, a professora Rita Nolasco, que nos deu palestra no último evento, 3 procuradores de Estado, 6 procuradores de município, sendo um procurador-geral de Campo Grande, 2 procuradores da AGU. Já houve o registro do agradecimento a todos os coautores que doaram royalties para as atividades acadêmicas dos 20 grupos nacionais e regionais de trabalho da AIDA, feita aqui pela nossa diretora Gaia. E, por fim, eu queria lembrar àqueles que estão assistindo pela primeira vez que a editora ela já fornece um desconto para quem tiver interesse na obra pelo site. Esse desconto varia de 10% a 20% conforme a época, mas para os que estiverem assistindo, ela, por meio desse cupom e usarem esse código CPC20, poderão ter um desconto além de mais 20% ainda para a aquisição dessa nossa obra, né? Os coautores têm um desconto maior, de 30%, mas também a todos os membros da Associação Internacional de Direito de Seguro, a editora passou também a fornecer um desconto de 30% além do desconto do site, não é? Então, a todos que puderem ajudar na divulgação, é importante para todos nós, coordenadores, coautores, para a própria AIDA, para o sucesso também da nossa obra. E sem mais delongas, deixa eu apresentar o currículo da professora Lívia, antes de passar a palavra à professora. A professora Lívia Dalla Bernardina Abreu é advogada, mestre em Direito Processual na Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, membro da Comissão Especial de Direito de Família da OAB do Espírito Santo, membro do Núcleo de Estudos em Processo e Tratamento de Conflitos, secretária-geral da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Espírito Santo, coautora dos livros Execução Fiscal
Doutrina e Jurisprudência para a Utilização Profissional, da editora Juspódio, além da nossa obra, o Código de Processo Civil anotado e comentado. Então, eu passo a palavra à professora Lívia, que vai tratar do tema Ações de Família. Professora, com a palavra, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Eu queria cumprimentar todos os presentes na pessoa do professor Luiz Antônio, parabenizar o professor Luiz Henrique, o professor Paulo pela organização do livro, a doutora Gaia pela organização desse ciclo de palestras, e cumprimentar também o professor Elias, que vai palestrar aqui, que eu admiro muito, sempre leio seus artigos, estudo por eles. O doutor Vitor, que é nosso presidente da comissão aqui de processo, e o doutor Caio também, que inclusive a gente é coautor desse mesmo artigo, então desde já eu já queria colocar ele, deixar ele à vontade para fazer quaisquer intervenções que ele julgar necessário, que a gente discutiu muito essa questão no decorrer do artigo, né? E também, sem mais delongas, já vou passar ao tema em si, que, como o professor adiantou, é do procedimento especial das ações de família no CPC 2015. Esse procedimento especial das ações de família de natureza contenciosa, ele não foi regulamentado pelo CPC de 73. O Código revogado, ele regulamentava somente a ação de separação judicial consensual, que era uma espécie do gênero dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Em 2007, veio a Lei 11.441 e trouxe a separação e o divórcio consensuais extrajudiciais para aqueles casais sem filhos menores ou incapazes. E isso também passou a ser regulamentado no Código de então. O CPC 2015, então, ele inovou, disciplinando as ações de família de natureza contenciosa no capítulo 10 do título 3 do livro 1 da parte especial. E as ações de família, então, passaram a constituir um procedimento especial e, portanto, ter regras procedimentais específicas para aquelas peculiaridades dos conflitos familiares. É importante destacar que estão fora desse capítulo as demandas consensuais, que vão seguir o procedimento previsto lá nos artigos 731 a 734. E o procedimento especial das ações de família, ele vem lá nos artigos 693 a 699 do CPC 2015, e esse rol, ele tem uma notória expansão com relação àquela separação e divórcio consensual que integravam os procedimentos especiais do CPC 73. E o artigo 693, ele diz lá que será aplicável aos procedimentos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. E esse rol, ele não é exaustivo, o que permite a aplicação do referido procedimento para outros casos que não aqueles expressamente previstos. Mas, em que pese essa extensividade do rol, é interessante notar que, por força do parágrafo único desse mesmo artigo, a ação de alimentos ela foi expressamente excluída do procedimento previsto no capítulo. Assim, a gente segue utilizando o rito previsto na Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478, de 68. Em nosso entender, não há qualquer óbice para que esse procedimento especial ele seja utilizado também na fixação de alimentos, na acumulação com outras questões tipicamente de famílias, em homenagem ao princípio da eficiência, à economia processual e, assim, desde que sempre sejam resguardadas as peculiaridades da Lei de Alimentos, né, que atendem justamente à natureza especialíssima da demanda. Um exemplo é a fixação de alimentos provisórios desde logo, ao despachar o pedido. E aqui fica a crítica, que é até feita por Maria Berenice Dias, dessa exclusão da ação de alimentos do rol de procedimentos especiais do CPC 2015. Especialmente porque se trata de uma lei muito antiga, editada antes mesmo da vigência do CPC de 73, e contém muitas disposições que não fazem mais sentido no nosso contexto atual. Eu gostaria de acrescentar que essa exclusão da fixação de alimentos, a meu ver, vai na contramão de toda a ideologia trazida pelo Código de 2015. Porque, considerado, sobretudo, o estímulo do CPC 2015 à resolução consensual dos conflitos, o que fica ainda mais evidente nas ações de família, como a gente vai ver mais para frente,
teria sido adequado que o legislador tivesse abrangido também a ação de alimentos no rol das ações de família, porque essa exclusão, ela traz relevantes impasses práticos. Por exemplo, a audiência prevista na Lei de Alimentos é uma audiência de conciliação e julgamento, ou seja, essa prática ela já está ultrapassada na visão proposta pelo CPC e deveria ser repensada, porque faz com que o réu vá para a conciliação já preparado para apresentar a contestação. Isso afeta, inclusive, o aspecto subjetivo, aquele ânimo de compor. Já com relação à competência, é interessante notar que o CPC 73, ele previa que era competente o foro de residência da mulher para ação de separação e conversão em divórcio e para anulação do casamento. No novo Código, a competência para o processamento e julgamento de todas essas ações, divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, ela passa a ser do juízo do local do domicílio do guardião do filho incapaz. Se não tiver filho incapaz, vai ser o foro do último domicílio do casal. E se nenhuma dessas partes residir mais no último domicílio do casal, a competência vai ser do domicílio do réu. Também é importante notar que se a ação envolver vítima de violência doméstica ou familiar, vai ser competente o foro do domicílio da vítima. Também, conforme já destacado, nas ações de família, essa ênfase do CPC 2015, a solução consensual da controvérsia, ela é ainda mais evidente. E, para isso mesmo, o legislador estimulou a integração entre profissionais de outras áreas, devendo o magistrado dispor de auxílio de profissionais para realizar audiência de mediação ou conciliação, e também buscando o atendimento multidisciplinar. Isso pode ocorrer, inclusive, no contexto extraprocessual, tendo em vista que muitas varas ainda não estão preparadas para oferecer esse atendimento. E aqui é importante também esclarecer que nos locais que a gente não tiver esse auxílio de mediadores, conciliadores, pessoas disponíveis para a condução dessas sessões inaugurais, o magistrado tem que assumir esse munus, ou seja, a inexistência ou eventual indisponibilidade desse atendimento multidisciplinar não tem o condão de afastar a obrigação de tentativa de promoção da autocomposição. Nesses dois casos, o juiz ele vai exercer, nesse primeiro momento processual, um papel só de agente fomentador dessa consensualidade que o Código busca. A submissão dessa questão à mediação ou atendimento multidisciplinar, inclusive, enseja a suspensão do processo, o que é salutar, porque na maioria das vezes, os conflitos familiares, eles têm componentes sentimentais, fatos extrajurídicos, que demandam muito mais tempo na construção do diálogo, para que a gente possa promover uma verdadeira solução integral do mérito. Também a suspensão do processo, ela difere aqui do procedimento comum, porque ela não se restringe ao prazo máximo de 6 meses, que está previsto lá no parágrafo 4º do 313, e pode perdurar enquanto durar essa mediação extrajudicial ou esse atendimento multidisciplinar. E também é importante destacar que quando a gente diz que o juiz deve se empenhar na solução, né, extrajudicial, na solução consensual, esses esforços, eles não se restringem a indicar ou sinalizar para a parte a possibilidade de submeter a sessões de mediação. Eles devem consistir no verdadeiro esclarecimento de quais são os caminhos postos à disposição das partes, as vantagens e desvantagens de cada opção, e ainda, o que é muito importante, que a gente vê muito na prática, sem coação das partes, para que, homenageando realmente a ideia do sistema multiportas de tratamento de conflitos, esse instrumento tão bonito que o fórum, que o novo código pôs aí para a gente, o juiz, ele realmente auxilie as partes a encontrar o tratamento mais adequado para esse conflito, utilizando de todas as ferramentas do sistema. E é importante lembrar que essa suspensão, por outro lado, ela não pode ser um óbice para análise das questões urgentes. As tentativas de mediação, elas não podem atrasar ou obstar a análise da tutela provisória que for eventualmente requerida, porque isso desestimularia a própria autocomposição. A perpetuação de uma situação de conflito, ela pode acirrar os ânimos e causar até uma resistência nas partes com relação a esses métodos consensuais, a adoção desses métodos. Então,
vamos tomar, por exemplo, o caso de genitores que durante a pandemia, e isso aconteceu aqui no estado, durante toda a pandemia e suspensão do expediente judiciário, se viram impedidos de conviver com seus filhos em razão da ausência de consenso com a outra genitora e não havia decisão judicial regulamentando essa convivência. Isso causa uma revolta naquela parte e inflama o conflito, além, claro, de privar o menor, que é quem tem que ser privilegiado, da convivência com um dos genitores. O que eu observo também é que no âmbito do Poder Judiciário Capixaba, muitas varas, não só de família, perderam a oportunidade de, com a pandemia, integrar os métodos online de solução de conflito com a realidade do jurisdicionado. Por quê? Foram poucas as audiências virtuais que foram efetivamente realizadas, que ocorreram realmente. E claro que há casos e casos, principalmente envolvendo ações de família, nem todos os casos vai ser indicado a realização de uma audiência virtual. Mas hoje, a gente dispõe de sistemas de inteligência artificial que são capazes de fazer pelo menos um filtro inicial dos conflitos que podem ou não ser submetidos a esse método de solução. Então, voltando aqui para a autocomposição em geral, o artigo 695, ele previu a técnica específica para o procedimento especial das ações de família. Porque, após realizadas as providências quanto à tutela provisória, a citação do requerido vai ser para o comparecimento à sessão de mediação ou conciliação, e não para a apresentação de contestação. E no âmbito das ações de família, não tem a possibilidade das partes declinarem da audiência de mediação, alegando desinteresse na autocomposição, que é o que ocorre no procedimento comum. A obrigatoriedade desse comparecimento revela uma clara tentativa da inserção de uma cultura de consensualidade. Alguns juristas, alguns doutrinadores discordam, falam que isso seria uma violação à Constituição, mas a ideia é que mesmo que as partes não desejem chegar ao acordo, elas compareçam ao ato, externem esse posicionamento, vão lá no dia agendado, sendo assim bem excepcional a mitigação dessa regra, que ocorreria, por exemplo, nos casos de violência doméstica, sempre observadas as peculiaridades do caso concreto. Além disso, o artigo 695, ele prevê também que a citação vai vir desacompanhada da petição inicial. Vou conter apenas os dados indispensáveis ao comparecimento da sessão. Isso não impede que o jurisdicionado tenha acesso integral aos autos. A ideia do legislador aqui, de novo, é o estímulo à autocomposição, porque é natural que as peças processuais que envolvem conflitos familiares, que elas sejam permeadas de alegações fáticas e isso possa inflamar o ânimo das partes. E por isso é papel também nosso, advogados, quando a gente tiver acesso ao inteiro teor da petição, às alegações da parte, fazer uma análise cuidadosa, fazer um filtro sobre como passar essa informação para o nosso cliente, para a gente também colaborar com essa construção do acordo entre as partes. E aqui, uma questão que eu acho curiosa nas varas de família do Espírito Santo, eu até queria saber dos colegas como tem sido nos outros estados, é que os juízes continuam exigindo a apresentação da contrafé pelo autor, mesmo que ela não seja posteriormente entregue ao réu. E, a meu ver, a despeito de qualquer regulamentação específica do CPC nesse sentido, não tem lógica essa exigência, ela carece de lógica. Além disso, além de não ser entregue à contrafé, a citação para o comparecimento da sessão de mediação ela vai respeitar um intervalo mínimo de 15 dias, o que também difere da regra do procedimento comum, de 20 dias. Ela concilia, a urgência, que é geralmente inerente aos processos de família, com a fixação de um prazo mínimo, que ajuda a acalmar os ânimos das partes e também que elas possam se programar para aquele compromisso. Eu acho que a pandemia acabou sendo um exemplo para muita gente que, de súbito, se viu obrigada a dialogar, percebeu que o judiciário não poderia resolver aquele conflito por eles e se viu obrigada a dialogar. E, às vezes, a espera por uma audiência, ela acaba tendo esse efeito também positivo no conflito, os ânimos se acalmam e as partes veem-se obrigadas a dialogar. E é nesse mesmo sentido que, havendo uma audiência de mediação, mesmo que as partes, que elas não consigam chegar a um consenso quanto àquele mérito do litígio,
que elas extraem o máximo daquele ato, que elas tentem viabilizar acordo com relação à forma de prosseguimento da demanda, a fixação do calendário processual, a produção de prova, fato controvertido, tudo isso. Já especificamente com realização, a sessão inaugural de mediação de conciliação, o artigo 696, ele praticamente repete a regra do 334, que é do procedimento geral. Só que admitindo essa maior intensidade, complexidade dos sentimentos nos conflitos familiares, não estabelece um prazo máximo para o fim da autocomposição, ao passo que no procedimento comum não pode exceder 2 meses da realização da primeira sessão. Então, assim, desde que, claro, repito, sejam adotadas as providências jurisdicionais para evitar o perecimento daquele direito, nada impede que isso se prolongue no tempo. Isso revela uma verdadeira ponderação do legislador em que há um privilégio da solução do conflito em detrimento da rápida solução. E, a meu ver, isso se deve ao fato de que uma solução construída pode resultar também em maior privilégio à eficiência e à economia processual. Se depois de todas essas tratativas não tivesse sido realizado acordo, o artigo 697 prescreve que vão passar a incidir as normas do procedimento comum. Entretanto, o processo ele vai continuar marcado por certas adaptações pontuais diante daquele caso concreto. É o caso, por exemplo, da necessária intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam vítimas de violência doméstica e familiar, ou até mesmo o necessário acompanhamento por especialista na oitiva do depoimento de incapaz, quando houver discussão sobre fato relacionado a abuso, alienação parental. Todas essas regras, elas não existem no procedimento comum e buscam prestar um tratamento multidisciplinar, um tratamento realmente integral aos conflitos familiares. Por fim, eu queria lembrar que o CPC 2015, ele abre caminho para um constante fluxo de técnicas processuais entre o procedimento comum e o procedimento especial e também entre os próprios procedimentos especiais. Então, quando a gente diz que após essas sessões vai ser adotado o procedimento comum, isso de modo algum visa engessar o procedimento. O procedimento, o processo, ele permite essas eventuais alterações procedimentais de acordo com o desenrolar do conflito, porque ele é sempre um instrumento para a gente chegar a essa solução adequada e integral do mérito. Queria agradecer a todos, pela atenção e por esse espaço aqui para discutir com vocês. Passo a palavra de volta ao professor Luiz Antônio. Excelente, professora Lívia, muito obrigado pela excelente palestra. Vamos passar a palavra na sequência para o professor Elias Marques, não sem antes fazer também a leitura, e depois nós passamos a palavra para o professor Caio. Vamos fazer a leitura do currículo do professor Elias Marques. O professor Elias Marques de Medeiros Neto tem um extenso currículo, eu procurei dar uma resumida aqui para os principais pontos. Pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito das Universidades de Lisboa, Coimbra, Salamanca. Doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Vários cursos de pós-graduação realizados no exterior. Coordenador do Núcleo de Direito Processual Civil da ESA, da OAB de São Paulo. Vice-presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo. E inúmeros outros cargos em outras entidades. Advogado, professor universitário e autor de diversas obras do ramo de Direito Processual Civil, dentre os quais também o nosso Código de Processo Civil anotado e comentado, tivemos a honra de tê-lo aí como coautor. Então, professor Elias Marques, obrigado por ter aceitado o convite. Por favor, está com a palavra. Bom, muito bem, já é boa noite. Então, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu cumprimento, basicamente, em primeiro lugar, o professor Luiz Antônio de Paulo Sarro, que tem tido um esforço fantástico para deixar a obra, o Código de Processo Civil comentado, devidamente
bem divulgada, né? Teve um esforço muito forte na coordenação, então tem toda a minha admiração, meus parabéns pelo seu esforço. Cumprimento o professor Luiz Volpe, amigo, grande processualista, coordenador de um dos melhores cursos de especialização do país, que é justamente capitaneado lá na Faculdade de Direito da Dom Bosco, né, de Campo Grande. Muito obrigado, é sempre uma honra estar no evento ao seu lado. O professor Paulo Lucon, que não está aqui, mas também um processualista que admiro muito. A Gaia, lá do Ernesto Borges. Uma satisfação estar aqui nesse evento com você. Parabéns pelo seu trabalho junto à AIDA. O pessoal da OAB do Espírito Santo, o Vitor, é uma satisfação também estar contigo. Parabéns pela disponibilidade, pela força, né, em permitir, na verdade, essas divulgações. Eu sempre admiro muito o trabalho da Escola Superior da Advocacia. Uma responsabilidade muito grande, professora Lívia, falar depois de você. Foi uma belíssima explanação, muito completa, extremamente interessante. É uma honra estar falando posteriormente e aumentando aqui a minha responsabilidade. E Caio, fico aqui com curiosidade de ouvi-lo e de, na verdade, ter a complementação, que eu tenho certeza que será magnífica, de todo esse diálogo que estamos travando aqui sobre o Código de Processo Civil, pontos, na verdade, do CPC. Esse tema, o tema que nós vamos abordar, que diz respeito ao artigo 866 do Código de Processo Civil, que é a penhora de parte do faturamento de uma organização, é um tema que me é extremamente caro, porque foi fruto de uma pesquisa que culminou na minha tese de doutorado. Então, é um tema que eu sempre lembro com muito carinho. Ele foi idealizado num almoço que eu tive com o meu orientador, e ele foi extremamente feliz quando, na escolha do tema e no direcionamento sobre o que escrever, e a tese de doutorado ela é sempre uma dificuldade, porque você tem que procurar ser inédito, né? Ele foi extremamente, enfim, feliz em dizer, escolha algo que, né, você entenda que você tenha profunda afeição, consegue, na verdade, compreender meandros práticos e aspectos práticos, né, e dificuldades da implementação e da compreensão. E 2, escreva algo que é sobre algo muito pouco explorado dentro da doutrina. E chegamos à conclusão de que o faturamento ele poderia, então, ser um grande tema. Por quê? Há poucos juristas que, na verdade, entendem o que é faturamento de uma organização, seja eles, enfim, principalmente, na verdade, quando se toca ao mundo do processo civil, né? Processualistas ainda não compreendem o que é o faturamento e qual é a extensão dessa expressão, seja porque existe um grande universo de estudos contábeis sobre isso, e não são todos os advogados que se aprofundam nisso, né? Seja porque a área, pelo menos do direito, que vai mais a fundo sobre o conceito de faturamento é a área do direito tributário, e não necessariamente todos os processualistas se aventuram na compreensão dos aspectos e dos detalhes das técnicas tributárias. Então, aquilo me pareceu uma boa margem, na verdade, de pesquisa. E 2, porque quando se nota a preocupação de se ter uma execução sempre eficiente, e isso não é novidade, quando eu sentei para desenvolver a minha tese lá em 2013, 2014, existiam já diversos estudos sobre como fazer a execução ser mais eficiente, ser mais efetiva, ser capaz de entregar ao autor praticamente o que lhe é devido dentro de um prazo razoável. O faturamento ele continuava sendo pouco abordado como sendo uma solução. E a conclusão que cheguei é porque ele é pouco compreendido. E nós temos um problema de estrutura para implementá-lo adequadamente. Se entendermos bem, e essa é a minha missão aqui nesses poucos minutos que tenho, sobre o conceito do faturamento e a forma de implementá-lo, talvez cheguemos a uma solução diferente da que o Código de Processo Civil de 2015 deu, porque o Código de Processo Civil manteve, ainda que com um refino um pouco melhor em relação ao artigo 655-A, parágrafo 3º, manteve a lógica de que a penhora do faturamento ela é excepcional, quase que a tratando como sendo algo muito ruim para o devedor. Acontece que, se olharmos pela ótica do devedor e pela ótica de se ter a satisfação do credor e uma execução equilibrada, a penhora de faturamento talvez ela não seja tão ruim assim. Então, se me permitem, eu não sei se está autorizado, eu gostaria de dividir alguns poucos slides com os senhores,
é justamente para que possamos aqui acompanhar o raciocínio, e já que o desafio está lançado, eu espero convencê-los no final da apresentação de que sim, deveríamos reescrever o caput do artigo 866. Então vamos lá. Os senhores estão conseguindo enxergar a apresentação? Então, tá bem. Bom, rapidamente, e numa lógica aqui, simplesmente para demonstrar como aquilo que eu comecei a estudar em 2013 e 2014 não era novo, mas me ajudou bastante a contextualizar o tema, é muito importante revisitarmos alguns princípios, e sempre de forma muito rápida. Tá? É quase que notório que todo mundo que estuda execução prega a necessidade, né, de se ter sempre uma justiça efetiva, pronta e célere. Né? Isso é um princípio transnacional do processo civil, muito bem consagrado naquele projeto de 1996, o projeto Knight-Wright American Law Institute, né, projeto capitaneado pelo Geoff Hazard e pelo Michele Tarufo, e essa lógica de se obter uma justiça efetiva, pronta e célere, já em 96, ela era, vamos dizer assim, dita como sendo baseada em um comportamento cooperativo. E para entender o que é a cooperação, e isso é extremamente importante quando se pensa no Instituto do artigo 866, nós temos que ir para o sistema português, que é um dos primeiros sistemas a estudarem o princípio da cooperação. Né? O princípio da cooperação, à luz do artigo 7º do CPC 13 português, ele deixa claro que o que se espera principalmente de um sistema que adota esse princípio, como sendo um princípio estruturante, é que o juiz se comporte de forma cooperativa. Então, quando eu penso no artigo 6º do CPC 15, eu estou imaginando um juiz cooperativo, e não necessariamente partes que se ajudam, que se auxiliam, que atuam dentro de uma dinâmica de boa-fé. Na realidade, a ordem do princípio da cooperação, ela é dirigida, em primeiro lugar, para o magistrado. E o que significa isso? Significa que eu tenho que ter um magistrado que esclarece, eu tenho que ter um magistrado que previne, que consulta e que auxilia. É um magistrado que dialoga, em primeiro lugar, que participa de um amplo debate, um contraditório participativo com todos os envolvidos, para que depois ele possa realmente assumir a posição de magistrado e decidir. Esse campo, o campo do juiz cooperativo, é extremamente importante para que se tenha, de fato, a realização daquilo que o artigo 4º do CPC 15 preconiza, que é a satisfação do direito em tempo razoável. Um juiz que realmente auxilia, consulta, esclareça, ele certamente estará cooperando e colaborando para a obtenção dessa execução cada vez mais eficiente. E aí, certamente, eu espero que cheguemos a uma conclusão, ele será, sim, o capitão de uma verdadeira penhora de faturamento, uma penhora de faturamento que, de fato, junto com o administrador ideal, possa dar frutos. Né? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma boa dica de obra, para quem quiser se aprofundar sobre o princípio da cooperação, é justamente a obra do professor Fred Didier Júnior, um dos primeiros processualistas brasileiros que se debruçaram sobre o tema. É a tese de pós-doutorado do professor Fred na Universidade de Lisboa. Eu tive a honra de ter a mesma orientadora que ele, a professora Paula Costa Silva. Um outro princípio extremamente importante, dentro dessa lógica de se ter uma execução cada vez mais eficiente e efetiva, ele vem do direito processual inglês, que é o Active Case Management. É um juiz que se preocupa aqui com o tempo, é um juiz gerente, é um juiz gestor do processo. É um juiz que elimina ou tenta eliminar aquilo que nós chamamos de zona morta do processo. Esse juiz é um juiz preocupado, é um juiz que não vai simplesmente dar sequência ao trâmite processual sem imaginar a importância do artigo 8º do CPC 15, quando diz que ele deve ter um comportamento eficiente, à luz daquilo que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ele está dosando custo e benefício na tomada de decisões. É importante, então, nos lembrarmos deste princípio. E, claro, uma outra lógica estruturante aqui, extremamente importante para esse nosso tema, é a busca de se ter efetividade processual, seja na igualdade de tratamento, seja na possibilidade de dar ao autor praticamente o que ele tem direito, como se o processo, na verdade, ele não fosse necessário, né? A clássica lição do professor Chiovenda, seja a busca de se ter duração razoável.
Tá? E aí vamos à lógica do CPC. Como é que o CPC trata ou, de alguma forma, se inspira nesses 3 princípios para transportá-los para a execução? O código, claramente, ele estabelece um diálogo bastante construtivo com a Constituição Federal, imagina, sim, um juiz cooperativo, um juiz muito perto da realidade dos fatos, muito perto do diálogo com todos os envolvidos, e imagina-se um sistema simples, um sistema mais coeso e que prega pela economia processual e que não esquece a importância da execução. Logo no anteprojeto, quando se termina ali o trabalho da comissão de juristas, há aqui esse parágrafo que eu gosto muito. O que se pretendeu é um processo que permita a resolução do conflito com respeito aos direitos fundamentais e no menor tempo possível. E eles, inclusive, falam expressamente na importância da realização do direito. Não posso esquecer que dentro desse ângulo, né, de um processo efetivo, eu também tenho que me lembrar que eu não priorizo apenas a rapidez, eu preciso também obedecer à segurança, o devido processo legal e a possibilidade, aí quando eu penso em execução, do devedor, ele também ter a possibilidade de exercer o seu direito de defesa e o seu diálogo em contraditório, ainda que diferido muitas vezes. Artigos importantes e chaves para contextualizarmos a questão do 866. O quarto é um dos artigos mais importantes quando se pensa na atual execução. Claramente há a preocupação em se ter a realização do direito em tempo razoável. Uma das primeiras vezes que o legislador, inclusive em norma fundamental, deixa claro que a atividade satisfativa ela deve se dar em tempo razoável. O sexto, que é aquele 7º do CPC 13 português, quer dizer, ele preconiza a importância daquele juiz, o juiz cooperativo, o juiz que dialoga, posteriormente decide. E o 8º, quando ele fala em proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, ou seja, esse juiz, o juiz da execução que queremos, é um juiz que se preocupa com o custo e benefício na sua tomada de decisões. É um juiz que tem que buscar, sim, zelar pela realização do que está colocado lá no quarto, realização do direito material em tempo razoável. O professor Benetti, o ministro Sidney Benetti, no caso, ele foi extremamente feliz quando ele escreveu esse livro, né? E claramente aqui ele demonstra a angústia da falta de efetividade da execução. Então, quando se pensa em execução, eu estou pensando em realização do direito. De nada adianta uma sentença maravilhosa, muito bem ornada, se ela não vai ser transformada em realidade, né? Então, eu tenho que decidir e executar. A parte, no fim do dia, o que ela quer é o dinheiro dela, ela quer o bem da vida. Então, quem trabalha com execução tem que enxergar o melhor método e a melhor forma de fazer com que, enfim, todo o sistema possa funcionar para que o bem ele seja entregue ao credor. Tivemos uma grande reforma em 2005 e 2006, tivemos, inclusive foi nesta reforma de 2005 e 2006 que a penhora de faturamento veio a ser positivada, no artigo 655A, parágrafo 3º, houve, sem dúvida, uma transformação aqui, quase que se polariza, porque a execução pré-reforma 2005 e 2006, ela tinha uma série de garantias para o devedor, a técnica de defesa, os embargos do devedor tinham um efeito suspensivo automático, tinha um longo contraditório em algumas situações sobre quais bens de fato deveriam garantir aquela execução e, posteriormente, os embargos eram distribuídos com efeito suspensivo automático, havia um maior engessamento sobre as técnicas de satisfação. Então, vamos dizer, e podemos dizer, que o CPC 15, sem dúvida, ele pouco inova com relação a essa grande reforma que aconteceu em 2005 e 2006. Eu acho que as grandes fontes aqui de técnicas de incentivo ao adimplemento espontâneo, as sinalizações de multas, justamente para que o devedor possa fazer um cálculo de custo e benefício, se faz sentido ou não seguir litigando, a possibilidade, e aqui há um retrocesso no CPC 15, permitam-me a crítica, mas a possibilidade da moratória do antigo 745A, do pagamento parcelado, paga-se em 30% e parcela-se o restante em 6 vezes. Quer dizer, tudo isso é fruto da reforma de 2005 e 2006. A retirada do efeito suspensivo automático, ou seja, a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução podem ter efeito suspensivo, mas
eu preciso da execução garantida e preciso ter os requisitos da tutela provisória devidamente presentes, né? Senão o efeito suspensivo não vem, a execução ela segue. Então, tudo isso acontece em 2005 e 2006. E para fechar o parênteses aqui, há um retrocesso, na minha visão, com relação à técnica da moratória, porque agora o 745A ele não se repete no 916, o 916, parágrafo 7º, elimina a possibilidade da moratória para o cumprimento de sentença. Eu sou crítico com relação a isso, eu e os juízes do trabalho também, porque tem muitos juízes do trabalho que acabam permitindo a técnica de adimplemento, não lendo o parágrafo 7º do artigo 916, justamente porque entendem que é mais benéfico para o reclamante receber de forma parcelada, do que, obviamente, seguir com a execução. Né? Então, eu acredito, né, que, enfim, a grosso modo, tá, o CPC 15, de certa forma, ele está inspirado nesse grande sistema que foi idealizado aqui em 2005 e em 2006. Né? O que temos? Temos um sistema que traz muitas técnicas de incentivo ao adimplemento espontâneo e começa, na verdade, neste período, falar-se cada vez mais daquilo que nós entendemos hoje como sendo a tipicidade dos meios executivos. Um dos primeiros precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, é verdade que nós tínhamos ali outras questões, outros princípios sendo debatidos, mas um dos primeiros precedentes que autoriza um meio diferente de satisfação da execução fiscal é de 2007, onde se chegou a autorizar o fechamento de uma empresa ou a impossibilidade dela emitir nota fiscal enquanto ela não fosse adimplente com o recolhimento do IPI. Isso é de 2007, é um acórdão do ministro César Peluso. Né? Então, em 2005 e 2006 começa-se uma grande marcha, né, de como fazer com que essa execução ela realmente seja cada vez mais eficiente e cada vez mais efetiva. O CPC traz esse espírito, renova-se, né, diversas técnicas de incentivo ao adimplemento espontâneo, traz muito a figura de um juiz cooperativo, aquele juiz mais participativo, isso inclusive fica nítido no 772, inciso 3, a necessidade do juiz expedir ofícios, justamente para ajudar na localização do devedor ou dos bens do devedor que são possíveis de penhora. Ocorre uma ligeira, leve ampliação dos bens penhoráveis, permitindo-se, por exemplo, a penhora de salário acima de um determinado montante, muito prestígio à efetividade, uma execução mais cara, sem dúvida, agora com honorários fixados em 10%, podendo-se chegar a 20%, talvez, né, com um pouco mais de equilíbrio, apesar de mais cara, porque o devedor volta a ter a possibilidade de indicar, ou melhor, participar da indicação de qual bem será penhorado. Né? Isso em 2005 e 2006 foi retirado. Né? Na verdade, passa a ser prerrogativa quase que única e exclusiva do credor. E, agora, através do 829, parágrafo 2º, o devedor pode contribuir para esta indicação. Em 2005, conforme eu falei, nós tivemos a positivação da penhora de faturamento, 655A, parágrafo 3º, justamente no artigo que positiva a penhora online, que era o 655A. Aquele 655A ele aparece de forma mais refinada. O parágrafo 3º ele agora vira o artigo 866. E o 866 ele repete, vamos dizer assim, mesmo dentro dessa grande preocupação com a efetividade, com a eficiência, com a execução que deve funcionar, repete a natureza excepcional da penhora de faturamento, como se ela não fosse desejada. Então, se o executado ele não tiver outros bens penhorados e se o que ele tiver forem de difícil alienação, o credor, o juiz, podem pensar na penhora do percentual de faturamento da empresa. O parágrafo 1º, também na minha visão, ele claro, né, ele deixa de ser um pouco técnico, porque ele diz que quem vai fixar o percentual que deverá incidir sobre o faturamento da empresa é o juiz. Acontece que ele não deixa claro que este percentual ele depende justamente do trabalho do parágrafo 2º. O parágrafo 2º do 866, ele demonstra a imprescindibilidade da nomeação de um administrador depositário, que mais do que fazer recolhimento do caixa, recolhimento, né, da parte da receita, vamos dizer assim, que poderá ser de fato constrita para levar ao pagamento devido ao credor, ele tem que fazer um plano de pagamento. Mais que isso, ele tem que fazer um plano de gestão deste faturamento.
para que a parte necessária possa, não inviabilizar a atividade da empresa, e 2, realmente gerar os frutos devidos para que este pagamento ele possa, de fato, em tempo razoável e seguindo todos os princípios que aqui acabamos de debater, gerar o pagamento devido ao credor. O juiz não tem condições técnicas, então, de fixar o percentual sozinho. Ele tem que primeiro nomear um administrador, este administrador tem que fazer um estudo, e após esse estudo, ele estabelece o percentual. Então, para que os senhores possam me acompanhar aqui nas críticas ao artigo, nós, então, precisamos agora nos aventurar sobre o conceito de faturamento, a gente vai fazer isso rapidamente, e sobre quem é este administrador, para que possamos responder no final aqui desse nosso breve diálogo, se essa penhora, de fato, ela tem que ser tão excepcional assim, tá? Então, desafio número 1, precisa mesmo ser excepcional, e desafio número 2, quem é este administrador e qual é a interação que ele deve ter com o juiz. Então, vamos lá, rapidamente. O que é faturamento? Para entender isso, a gente vai ter que ir lá para o artigo 195 da Constituição Federal. Então, ele prevê ali, ele dá uma dica para nós, que a arrecadação para fins de custeio da Seguridade Social deverá ter como base de cálculo a receita ou o faturamento. O Supremo, em diversos julgados, começou a sinalizar que esse termo receita, ele se equivale ao faturamento, seja para a incidência de PIS e COFINS, seja para outras questões de seguridade social. O que significa isso? Significa que na hora que o Supremo me diz que eu tenho que ler faturamento como sendo receita bruta, significa que eu estou, na verdade, dizendo que quando ocorre a constrição sobre o faturamento, ocorre a constrição sobre todo e qualquer valor que entra na organização. A base de cálculo para a incidência da penhora de faturamento, do percentual da penhora de faturamento, não é a base referente às entradas da receita operacional da empresa, da sua atividade fim, daquilo que de fato ocorre, daquilo que de fato gera ganhos provenientes do exercício empresarial. Não, quando eu digo que o faturamento é igual à receita bruta, eu estou, na verdade, dizendo ou defendendo que toda e qualquer espécie de ganho, seja ele da atividade meio, seja ele da atividade fim, seja ele um ganho bruto, seja ele um ganho líquido, deve compor a base de cálculo para que, de fato, eu possa calcular qual que é o percentual possível. Então, a empresa ela pode ter uma atividade, por exemplo, de varejo, de administração de supermercados ou coisas do gênero, mas ela pode ter diversos outros imóveis em que ela promove locação daqueles imóveis. Os imóveis e a locação daqueles imóveis é a atividade meio. Agora, a venda de fato de produtos através dos supermercados é a atividade fim. Quando um administrador ele vai verificar qual é o faturamento que pode ser objeto justamente da constrição do percentual, ele tem que olhar para tudo, para todo o aspecto da receita e não ficar se limitando apenas à atividade fim daquela companhia. Isso é um ponto importante e é um ponto de natureza contábil, Está aí, um dos grandes, na verdade, nomes da FEA, na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, eles vão justamente nessa linha, São grandes professores de lá, e eles, inclusive, dividem o conceito de receita, o conceito de ganho, mas a grande conclusão aqui é que todo o aspecto de entrada patrimonial dentro da organização compõe este grande conceito, que é o conceito do faturamento. E quando eu penso nisso, eu também tenho que ir para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis no enunciado 30. Quando eu olho para faturamento, eu não tenho que pensar só naquilo que já entrou no caixa da empresa, eu também tenho que olhar aquilo que entrará. Então, aqueles ganhos futuros, aquelas possibilidades, na verdade, de ganhos que a empresa tem, ganhos reais, claro, devidamente documentados, isto entra no plano de negócios, no plano de gestão, que o administrador terá que desenhar justamente para que o adequado percentual possa incidir. Uma confusão também muito frequente é de faturamento com capital de giro.
né? E aí esses professores da GV também, eles deixam absolutamente claro que capital de giro pode compor o faturamento, mas não é a mesma coisa. Capital de giro é a parte da receita ou a parte do faturamento essencial para que a empresa ela possa conduzir as suas atividades diárias. Mais do que isso, né? É aquele capital praticamente que gira com facilidade, ele não faz parte do ativo imobilizado. E também ele não é sinônimo, na verdade, de todas as necessidades correntes da empresa. Vamos chamar que o capital de giro é o dinheiro que está em caixa, é o dinheiro que está na minha conta corrente que eu posso, por exemplo, sacar com facilidade. Não quer dizer que eu vá gastar todo o dinheiro da minha conta corrente, eu preciso gastar todo aquele dinheiro para viver no meu mês. Então, o desafio justamente do administrador é olhar o meu conta corrente, verificar qual é aquele capital que está à disposição, para o meu giro, para o meu dia a dia, para as minhas necessidades cotidianas, mas quanto de fato dele eu preciso para sobreviver. Então, descobrir qual é a necessidade do capital de giro é a chave, muitas vezes, para a fixação daquele percentual que deve incidir sobre a penhora de faturamento. Então, está aqui, na verdade, né, uma proposta de reflexão. A penhora de faturamento, como constrição de receita bruta, deve incidir não só sobre as contas que compõem o capital de giro, mas também deve estar baseada em todas as fontes de receita oriundas do ativo permanente, além de medir adequadamente qual é a real necessidade do capital de giro da empresa. Tem aqui diversos julgados também, tá? Justamente um do ministro Fux, de 2010, trabalhando nesse recurso especial 114.1065 de Santa Catarina, a equiparação do conceito de receita bruta com penhora de faturamento, e a MP 627 de 2013 também faz essa equiparação de forma bem clara, né? Aqui uma doutrina do professor Hernani Fideli dos Santos, também trazendo, né, a lógica dessa equiparação, e isso é importante. Muitas vezes também nos pegamos na crença de que a penhora sobre parte da receita bruta ela seria abusiva, na verdade deve incidir sobre a receita líquida. É indiferente. Na verdade, o percentual que será incidente sobre a receita e até que ponto pode pegar a receita bruta ou a receita líquida, isso será definido pelo administrador. O importante aqui é fixarmos o conceito de que todo o patrimônio, na parte de entrada de capital para uma organização, não importa se aquilo vem da atividade meio ou da atividade fim, será a base de cálculo para a fixação do percentual. E o percentual devido vai ser visto por um administrador que certamente vai sopesar as reais necessidades do capital de giro da organização e o quanto é necessário para pagamento de imposto e para pagamento das outras obrigações da companhia, de modo a não gerar prejuízo para a sua subsistência. Um exemplo disso aqui são alguns julgados do Tribunal de São Paulo, né, e justamente para superarmos essa crença, fixando-se o percentual de incidência da penhora de faturamento sobre a receita bruta, mas certamente eu quero crer, nesses casos os administradores já levaram em consideração, né, as obrigações tributárias das empresas, né? Vejam, a sofisticação aqui dessa penhora, né, ela exige, primeiro, eu já falei isso diversas vezes, mas apenas para fixarmos, um exame do universo fiscal, contábil e financeiro da pessoa jurídica, ou seja, eu preciso de uma pessoa preparada, um profissional realmente que consiga entender o ramo de atividade da empresa e compreender não só a fotografia patrimonial, mas o filme como um todo. Como essa empresa ela está hoje e como que ela estará no futuro, lembrando aqui daquele enunciado 30 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, justamente para que esse percentual ele possa ser devidamente dosado. É uma técnica muito mais sofisticada que a mera penhora online, a penhora do saldo bancário. Eu preciso, então, de um expert que entenda, né, da atividade empresarial, de preferência, né, que entenda o ramo de atuação da empresa e, claro, de preferência, ele tem que ser estranho aos quadros sociais do devedor. Ele é um perito. Vamos pensar este administrador como sendo um perito, alguém que, de fato, consiga desenvolver um plano de pagamento que atenda
os interesses do credor e não provoque a insolvência da companhia. Né? É um grande especialista, um grande expert. Aqui tem uma proposta de definição, é uma proposta que me agrada, tá? Então, penhora de percentual do faturamento é a constrição que recai sobre parcela da receita bruta da pessoa jurídica, que tem como escopo principal a efetiva obtenção de dinheiro para satisfazer o credor. Sendo que, para ser efetiva, a penhora de faturamento demanda a nomeação pelo magistrado de um administrador, o qual, com o encargo de depositário da receita bruta, deve elaborar um plano de pagamento ao credor, a ser submetido à aprovação judicial e ter amplo acesso aos documentos fiscais, contábeis e financeiros como um todo da empresa. Tudo para que possa administrar e fiscalizar a efetiva constrição da parcela da receita bruta e a correspondente execução do plano de pagamento ao credor que fora judicialmente aprovado. Então, primeiro ponto aqui de observância, quer dizer, quando o juiz ele fixa o percentual do faturamento, ele, sem, na verdade, ou nomear o administrador e ouvir o administrador, ele tende a estar agindo em desacordo com o espírito do Instituto. Esse Instituto demanda um estudo prévio a ser feito por um especialista. E se esse especialista disser que 3% sobre a receita bruta durante um ano pode gerar o pagamento e não gerar a insolvência da empresa, pode ser que a saída seja 3% mesmo, né? Justamente porque aquilo vem de um especialista, vem de um estudo aprofundado. Então, o juiz não pode simplesmente, ao deferir a penhora sobre o percentual do faturamento, determinar, vamos dizer assim, que a penhora se dê sobre 20%, 10%, 5%, 30% sobre a receita bruta. Ele, na verdade, não tem a especialidade empresarial ou a especialidade necessária para isso. E 2, quando os juízes também determinam se a penhora deve se dar sobre a receita bruta ou a receita líquida da empresa. Isso também vai depender desse estudo, né, que será feito, na verdade, por esse administrador. Então, a lógica correta é: o administrador é nomeado em primeiro, ele defere a penhora de faturamento, nomeia o administrador elabora o estudo e depois se fixa o percentual. Isso, na minha humilde visão, deveria ficar mais claro na redação do artigo 866. Claro que esse plano que vai ser desenhado pelo administrador, ele é mutável, ele é dinâmico, né? Depende um pouco do universo da empresa. Pode ser que a empresa faça um grande negócio e esse percentual possa ser devidamente revisado. O STJ já veio nessa linha, justamente reformando decisão onde o magistrado tinha fixado um percentual sem a prévia oitiva de um administrador, né? E, claro, esse administrador, conforme o professor Carlos Carpinella Bueno sempre lembra, ele tem a missão, né, de chegar àquilo que nós pretendemos como sendo uma execução equilibrada, que atenda aos interesses do credor e do devedor ao mesmo tempo, né? Outro erro de execução bastante claro quando se pensa aqui em penhora de faturamento. Nomeia-se o administrador e esse administrador visita a companhia uma vez por mês, uma vez a 15 dias, às vezes em um bimestre, justamente para fazer o recolhimento da parte prometida, vamos dizer assim, do percentual, né, a parte do caixa. A técnica é um pouco mais sofisticada. Esse administrador ele tem que zelar pela efetividade do plano que ele desenhou. Então, ele pode e deve frequentar a empresa, ele pode e deve acompanhar as entradas de receitas, né? Ele pode e deve verificar o destino que determinados valores estão tendo ali no dia a dia da organização. Se esse plano não for bem fiscalizado, ele pode ser frustrado. Esse administrador é um guardião do plano e ele deve sim contar com a cooperação do juiz e também das partes envolvidas para que ele possa ser bem gerido e executado. Eu defendo também que, uma vez deferida a penhora de faturamento, a junta comercial ela seja notificada, né, e também os cartórios, quer dizer, se não se trata de uma atividade regida pela junta, né, os cartórios onde estão os atos constitutivos, eles têm que serem noticiados, porque, na verdade, esse administrador ele é um depositário de parte da receita bruta, e é importante que haja o registro nos assentos, né, principalmente para aqueles que se relacionam com aquela organização, que haja uma sinalização, né, de que parte daquela receita está comprometida. Né, e aí, com isso, essa publicidade pode dar mais garantia a todos que se relacionam com a empresa. Bom, caminhando aqui para o fim, e eu trago a primeira
a resposta à minha primeira indagação. Quer dizer, ela precisa mesmo ser excepcional. O código, inclusive, o CPC 15, ele foi mais severo do que o CPC de 73. A penhora de faturamento, ela na ordem de preferência, ela caiu, ela foi para o 10º lugar. Né? Eu acredito que ela não deve ser tão excepcional e não deveria estar em 10º lugar. Né? Eu gosto muito do tratamento que o Código de Processo Civil italiano dá para o Instituto, no seu artigo 492, quando ali se permite que um expert ele já entre na organização empresarial logo no início do processo para fazer exames, né, de todo o universo contábil e fiscal da organização. Isso por quê? Porque quanto mais nítido, né, quanto mais nítida for a fotografia do que é a empresa e do que aconteceu com ela antes da execução ou durante a execução, mais facilidade o juiz e as partes envolvidas terão para descobrir o melhor caminho, inclusive para se detectar se aconteceu alguma fraude, né, se houve algum desvio de patrimônio indevido, ou seja, quanto mais fácil, né, ficar, mais simples, mais rápido, mais célere for a detecção se algo de errado aconteceu, melhor para a execução. E a penhora de faturamento, ainda que ela dê errado, no mínimo, ela permitiu que um perito ingresse dentro da organização e descubra exatamente o que aconteceu dentro da empresa, possibilitando-se até outros mecanismos previstos no código, né, que outros mecanismos incidam, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou mesmo os questionamentos via o Instituto da Fraude à Execução. Então, eu acredito que ela não deve ser excepcional. Uma vez havendo o manejo de todos as ferramentas que temos, né, da família Jude, né, o Cisbajude, o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, quer dizer, na medida em que tudo isso, o CENIB, quer dizer, na medida em que tudo isso, de alguma forma, não gere frutos, eu acredito que a segunda etapa, vamos dizer assim, o segundo passo, já seria a penhora de faturamento. A penhora de faturamento já vai permitir o ingresso de alguém dentro da empresa para se entender exatamente o que está acontecendo e se a empresa tem condições ou não de gerar pagamento no tempo. E com o devido olhar de um especialista, eu não tenho dúvida que para o credor, inclusive, será preferível receber ao longo do tempo, desde que o plano seja real, obviamente, né? E para o devedor é até melhor do que ficar sofrendo diversas penhoras online sucessivas, que às vezes, sem essa dosagem do percentual, podem comprometer muito mais a real necessidade do capital de giro da organização, coisa que o administrador justamente vai evitar com aquele estudo mais especializado. E eu chamo a atenção também para a importância de se olharmos sempre com muita velocidade qual é o patrimônio do devedor. Né? O professor Miguel Teixeira e Souza, ele é bastante feliz nisso, professor catedrático da Universidade de Lisboa, quando ele fala que o sucesso de uma execução depende, na verdade, dos bens que o devedor tem. Quer dizer, se o devedor não tiver bens, não adianta a técnica que você inventou, você não vai ter pagamento. Então, a Lei 32 de 2014 de Portugal, ela foi mágica, vamos dizer assim, quando ela previu que antes de se entrar com uma execução, é possível, pelo menos lá em Portugal, que o credor vá ao agente de execução e peça uma certidão com a demonstração de quais são os bens penhoráveis do devedor, até para que ele possa decidir se ele ajuiza ou não ajuiza, ou melhor, inicia ou não inicia uma ação de execução. Algo um pouco similar com o que ocorre hoje na portaria 33 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde aqui a Receita Federal, junto com o Procurador da Fazenda, eles já conseguem, de alguma forma, estabelecer uma espécie de rito prévio para se descobrir quais são os bens passíveis de penhora do devedor fiscal antes de se ajuizar a execução fiscal. Caso não haja bens, o procurador, inclusive, está dispensado de iniciar a sua execução fiscal. Lá em Portugal é a mesma coisa, caso o credor não identifique bens penhoráveis do devedor, ele ganha uma certidão, e essa certidão demonstrará o prejuízo e ele poderá abater do seu imposto de renda. Né? Então, é uma reflexão, eu acho que quanto mais rápido se descobrir qual é o patrimônio do devedor, melhor. E a penhora de faturamento é uma boa aliada nessa busca, né, de se ter uma fotografia mais célere de qual é a capacidade do devedor pagar. Por fim, é um bom campo para negócio processual,
seja para a indicação desse administrador, isso não precisa ser tarefa exclusiva do magistrado, eu vejo perfeitamente bem aqui a aplicação do artigo 471 do Código de Processo Civil, né? Vejo, inclusive, possibilidade das partes combinarem, como já acontece de uma forma um pouco diferente, na cessão fiduciária de créditos, né? Mas eu vejo aqui um bom campo para negócio processual, para se estipular, enfim, que uma vez não havendo satisfação imediata da execução, por que não já disciplinar uma forma de se fazer a constrição do faturamento via negócio processual à luz do artigo 190 e até já se estabelecendo alguns parâmetros para o percentual, né, a forma, na verdade, como esse percentual vai incidir, né, poderes desse administrador, eu acredito que, enfim, são bons campos para negociação. Eu espero que com isso, senhores, tenhamos aqui primeiro uma primeira reflexão, né, que é a resposta. Eu não sei até que ponto o 866 precisava ter repetido o artigo 655A, parágrafo 3º. Deveríamos, por que não, termos, sim, talvez um pouco mais de coragem para adotar a penhora de faturamento em lugares um pouco mais de prestígio do que o 10º lugar. E segundo, sim, nós repetimos o erro de que o juiz fixa o percentual, mas não deixando muito claro de que compete ao administrador trabalhar na fixação desse percentual para depois o juiz chancelar. É isso. Espero não tê-los cansados tanto com termos contábeis e reflexões aqui que, enfim, não são tão afeitas ao nosso gostoso mundo do processo civil. Muito obrigado. Obrigado, professor Elias. A excelência das palestras dos professores Elias e da professora Lívia comprova aí o altíssimo nível dos coautores do nosso Código de Processo Civil anotado e comentado, o que me deixa muito satisfeito pelo resultado da obra. Vamos, então, partir para os debates. Primeiramente, vou dar a palavra ao professor Caio, na sequência, ao professor Volpe, não sem antes fazer a leitura do nosso debatedor, do currículo do nosso debatedor de hoje, o professor Caio. Caio de Sá Dalcol, mestrando em Direito Processual da Universidade Federal do Espírito Santo, membro do Núcleo de Estudos em Processo e Tratamento de Conflitos, membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Espírito Santo, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, advogado e um dos coautores da nossa obra, o Código de Processo Civil anotado e comentado da editora Lidel. Professor Caio, então, com a palavra para as considerações. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite feito tanto pelo professor Sarro, organizador dessa obra, junto com o professor Luiz Volpe e o professor Paulo Lucon, e também do colega, que é também anfitrião, o professor Vitor Massante, nosso presidente da comissão, doutora Gaia, da mesma forma, e também parabenizar pela excelentíssima palestra realizadas, pelas excelentíssimas palestras realizadas pela Lívia e também pelo Elias. Foram muito boas e, se me permitem também, sem maiores delongas, vou tentar começar o debate aqui com algumas pontuações pela última palestra e depois eu passo à palestra inicial de ações de família. Ao que me parece, o tema da penhora do faturamento, na explanação que foi feita, ela fixou em 2 pontos, né, primordiais, 2 perguntas, que seria como definir qual seria esse percentual de faturamento, né, e o segundo ponto seria como definir, só um momento aqui, como definir esse administrador provisório. Em primeiro lugar, como foi dito que o professor Elias disse que o administrador provisório ele seria uma espécie de perito. Aí eu me pergunto, nessa estrutura dialógica do código e do juiz cooperante, etc., se a gente considera que seria uma espécie de perito, a gente poderia entender, até mesmo pela necessidade do contraditório, de indicação de assistentes técnicos pelas partes para a definição
desse valor a título de faturamento ou, né, da parcela da receita bruta, dessa definição, né, isso de acordo com cada tipo de empreendimento, porque, às vezes, para uma atividade, 5% é muito, para outra, às vezes, é muito pouco. Então, como que a gente poderia definir isso? Né? Qual é o papel das partes aí e como que a gente consegue formatar isso daí dentro do processo, tendo todas as garantias para as partes. E com relação à primeira pergunta, né, que a penhora do faturamento está lá atrás, né, na ordem, no rol, o que eu vejo, pelo menos que me parece de uma leitura direta do artigo, é que ele se preocupou muito em não prejudicar as atividades empresariais, né? Talvez uma defesa da função social da empresa, né? Enfim. Mas eu me pergunto se, por exemplo, a empresa ela é mais benéfico para ela a penhora do faturamento do que, por exemplo, a penhora de um bem que pode ficar constrito, ou a penhora do dinheiro. A penhora, desculpa, que tinha travado aqui, a penhora de um bem ou a penhora em dinheiro, se a penhora do faturamento é mais benéfica. Como que isso vai ser avaliado? Vai entrar no princípio da menor onerosidade? Será que, pelo artigo, ao que me parece ter sido feito um pouco mais para não prejudicar, né, a função social da empresa, a empresa já teria esse direito à penhora do faturamento, ao invés da penhora em recursos financeiros ou em algum outro bem? Né? Essas seriam as minhas considerações com relação à palestra do Dr. Elias, aproveitando novamente para agradecer, né, pela brilhante exposição. E com relação à palestra da doutora Lívia, eu tenho algumas considerações também, mas também singelas, de que, ao que me parece, as ações de família no novo CPC, elas entraram naquele plexo de necessidade, né, do que vem mudando, né, o nosso ordenamento jurídico, a nossa cultura, no sentido de buscar uma solução consensual. E nas ações de família a gente vê isso com muito maior intensidade, né, porque tanto na redação do artigo a gente fala todos os esforços serão empreendidos por todos os profissionais do direito, de outras áreas, inclusive, e aí eu fico me perguntando até que ponto o juiz ele pode inovar, né, nesse tratamento, né? Porque ele vai ser o quê? Ele vai ser o agente propulsor, né? Naquilo que o professor Elias falou muito bem, de juiz cooperante, né? Ele vai propulsionar a tentativa daquilo ali. Então, o código ele fala assim, conciliação e mediação, né? Mas a gente poderia, em casos menos complexos, tentar estabelecer um profissional específico da negociação, às vezes só para uma partilha de bens, ou, por exemplo, em algo um pouco mais complexo, uma constelação familiar. Até que ponto o juiz ele pode ter essa liberdade para estabelecer até ele mesmo um ponto de diferença? Não, eu estabeleci um método específico aqui e eu acho que vai dar certo. Qual que seria essa liberdade, né? E, além disso, o que eu poderia pensar também? Se essa ideia, né, das ações de família, pegando o finalzinho da palestra da Lívia, que ela diz do fluxo das técnicas, né, que a gente poderia sempre utilizar outras técnicas que estão presentes no código para as ações de família. A gente consegue observar também, a gente pegar essa parte especial das ações de família, né, que poderia ser tanto a não entrega da contrafé na citação, como também a parte de conciliação, mediação, que não tem um prazo limitado, com vários profissionais, e transportar para outras áreas também. Por exemplo, no direito das sucessões, que tem uma raiz, uma matriz também de litígios familiares e que não envolvem meras questões patrimoniais, mas sim rancores subjetivos e etc. Eu passo a palavra e agradeço novamente aos organizadores da obra, aos organizadores do evento e aos palestrantes. Muito obrigado. Bom, professor Elias, como acabou de fazer a explanação, talvez queira responder em primeiro lugar e voltamos a palavra à professora Lívia na sequência. Perfeito, claro, sim. Bom,
Caio, muito obrigado pelas suas questões, todas muito boas. Eu vou começar com a que diz respeito à nomeação do perito e como, na verdade, essa dinâmica poderia acontecer. O código fala em administrador depositário, né, mas como eu vejo esse administrador depositário como um especialista, inclusive, que tem a incumbência de examinar o universo fiscal, contábil, obrigacional, como um todo, dessa organização, da empresa, né? Eu vejo, sim, esse especialista, esse administrador depositário, como um perito. E é claro que nós vamos enxergar aqui a importância do artigo 771, que é o que faz a conexão do procedimento comum com as normas da execução, e, óbvio, naquilo que for cabível, nós vamos transportar, sim, todas as condições, premissas e formas de execução desse trabalho técnico, daquilo que está previsto no 464 e seguintes, para, na verdade, a dinâmica do 866. É claro que aqui não se busca um laudo, se busca um plano de pagamento que seja com a indicação de um percentual esse que pode variar ao longo do tempo. Então, eu vejo, talvez, sem as travas existentes no 464 e seguintes, mas com muito do espírito do que ali está, que é um contraditório participativo, com a possibilidade das partes em contraditório, conforme até prevê o artigo 466, cooperarem, dialogarem com o perito, participarem de diligências. Eu vejo tudo isso acontecendo fluidamente. E talvez aqui me preocupando mais até com a figura do credor do que do próprio devedor, porque o devedor, como ele tem a posse das informações e como ele sabe, na verdade, como empresa que aonde estão as oportunidades, as alavancas e as dificuldades, a maior dificuldade para fins de exercício de contraditório é do próprio credor. Então, passa a ser muito importante que o juiz, que esse administrador, ele consigam, de alguma forma, zelarem para que o credor tenha, através, sim, de um especialista, possibilidade de participação e de, alguma forma, contribuição dentro não só da fixação do percentual, mas também do acompanhamento do trabalho, tá? Mas eu não vejo aquele procedimento rígido de prazos do artigo 465, ou mesmo dos ritos que ali estão, como sendo audiência do perito, laudo em 20 dias antes da audiência, quer dizer, aquela lógica toda não se transplanta automaticamente, é claro que não. Mas muito espírito de contraditório participativo, de alguma forma, as partes terem direito, sim, de indicarem técnicos para acompanhar, isso eu não vejo nenhum problema. As hipóteses, inclusive, de impedimento e suspeição do 144 e 145, que se aplicam ao perito, claro que se aplicam também a esse administrador depositário, e, de novo, eu sempre parto aqui da premissa de que, tirando algumas situações especiais, como a penhora de renda de concessionárias de serviço público, onde se indica expressamente que o administrador, preferencialmente, ele tem que ser membro do quadro social, tem que ser devedor. Quer dizer, tirando essas hipóteses, sim, eu sempre parto da premissa de que esta pessoa é um especialista, é um terceiro, ele não deve estar no quadro da organização. Quando eu faço esta opção, eu vejo, naturalmente, muito do que se tem do 464 e seguinte sendo aplicado, ainda que de forma amoldada, com relação à sua outra questão, sem dúvida, e de novo eu repito, ocorre uma má compreensão do que é o faturamento e, na verdade, das consequências da penhora de faturamento. A penhora de faturamento, no Código de 73, ela, se mal executada, ela realmente poderia ser extremamente onerosa para o devedor. Mas a gente também estava, principalmente no movimento pré-2005, nós estávamos num cenário onde a penhora online ela era rara. Para você executar a penhora de dinheiro, a penhora de saldo bancário, tinha uma expedição de ofício para o Banco Central para se descobrir quais eram as contas do devedor, para depois haver uma expedição de ofício para o banco para que ele fizesse a penhora do saldo ali encontrado. Era uma via crucis para o credor conseguir chegar no saldo bancário do devedor. E a penhora de faturamento, então, ela era a grande vilã
né? Porque era o momento em que alguém entrava na empresa para descobrir o que estava acontecendo e para se chegar num percentual e que poderia, se mal executado, travar o dia a dia da organização. Eu me pergunto hoje, o que trava mais uma organização? A penhora sem dosagem de percentual nenhuma, de tudo que se encontra no saldo bancário, e aí toda aquela reflexão de capital de giro que eu acabei trazendo aqui, olha, o administrador tem que checar qual é a parte da conta corrente que de fato é importante para pagar, né, as obrigações da empresa e qual que é a parte que não. Essa parte que não é a parte que pode ser penhorada. Não é a real necessidade do capital de giro que está ali. O juiz, quando ele aperta o botão para fazer a penhora via Bacenjude, é o que ele está encontrando. Né? E aí a empresa, o que ela vai dizer? Não, veja, você penhorou aqui uma parte que é o meu capital de giro. O que ela está dizendo quando ela faz essa alegação? Você pegou uma parte do meu faturamento. O que significa? Que você tem que administrar, você tem que nomear um administrador. Ela faz isso logo na sequência da penhora online. O que ela está dizendo é, eu prefiro a penhora de faturamento. Só que ela está dizendo isso de uma outra forma. Ela está dizendo que não é bom ter a penhora online de forma irrestrita, mas no fundo ela está dizendo, gente, segundo lugar, penhora de faturamento, 805 do CPC, que foi o que você bem mencionou, princípio da menor onerosidade, eu tenho outra forma de pagar. De forma cooperativa, você não precisa penhorar 100% da minha conta corrente agora. Eu vou pagar você em 6 meses, deixa a minha operação seguir e em 6 meses você vai ter o seu pagamento. O que ela acabou de fazer? Eleger a penhora de faturamento em segundo lugar, após uma parte ser executada no formato da penhora online. E isso é muito mais benéfico do que diversas tentativas de penhora online, muitas vezes não estudadas, não se olhando momentos especiais que a empresa tem de necessidade de capital de giro, e muito mais benéfico que diversas execuções de medidas atípicas contra administradores ou contra a própria organização empresarial. Exemplo, medidas que determinam a interdição do elevador da companhia para, de alguma forma, induzir a diretoria a mandar pagar uma dívida. Então, tem determinadas medidas, já ouvi isso de um juiz do trabalho, quando eu estudei em Coimbra, ele determina, ele não, estou dizendo ele, mas enfim, ele conhece decisões, né, que determinam a interdição do elevador, porque como a diretoria muitas vezes fica em andares superiores, chega o presidente da companhia para trabalhar, e aí ele não pode pegar o elevador, tem que ir de escada. A diretoria fica no 15º andar, por exemplo. Ele vai perguntar para o jurídico, mas departamento jurídico, por que eu não estou conseguindo pegar o elevador? Não, porque tem uma dívida trabalhista que não foi paga, né? Quanto é a dívida? E aí, de repente, a dívida é paga. Mas veja, essa é uma decisão polêmica, porque você pode estar realmente gerando risco ali para a população toda, né? Se tiver um deficiente no prédio, né? O deficiente tem que usar o elevador, né? Não dá para descer de escada. Então, são algumas medidas, às vezes, não razoáveis, na minha visão, né, mas desesperadas, numa tentativa de gerar pagamento. Não é muito menos polêmico fazer um bom estudo de como é o faturamento da empresa e, atendendo credor e devedor, gerar esse pagamento, ainda que no tempo? Eu acredito que essa resposta está em linha com a sua proposta de reflexão. Caio. Professora Lívia. Queria agradecer ao doutor Caio também, né, pelas perguntas, e já vou passar diretamente a elas. A primeira, se o juiz poderia estabelecer métodos, né? Eu acho que com relação à imposição de métodos, o primeiro requisito de um método consensual é justamente a consensualidade da submissão àquele método. Inclusive, esse é o fundamento pelo qual vários autores criticam a obrigatoriedade de comparecimento, né, à audiência de mediação. Mas com relação ao comparecimento à audiência, isso é fruto da lei. Então, tudo bem. Agora, um juiz obrigar, por exemplo, as partes a submeterem um conflito a uma constelação familiar, eu já acho que isso envolveria a concordância das partes, justamente por essa questão da legalidade, pela questão do ânimo das partes, e isso às vezes pode ferir até mesmo a esfera íntima do sujeito, de acordo com a crença de cada um. Já com relação à segunda pergunta, que também se liga à primeira, né,
da utilização da importação de técnicas do procedimento especial para outros, do procedimento especial das ações de família para outros tipos de procedimento, a princípio eu acho isso plenamente possível, justamente por causa desse fluxo das técnicas, mas eu acho que quais delas comportam essa importação, isso exige uma análise um pouco mais acurada. Por exemplo, essa questão da não entrega, né, da contrafé nos processos sucessórios. Isso envolveria, de certo modo, isso é prévio a qualquer tipo de contraditório e envolveria uma surpresa. Seria antes de ofertado o contraditório. Então, não vou dizer que seria impossível, porque eu acho que, de novo, vai depender das peculiaridades do conflito, mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação também grande com o contraditório, com a autonomia da vontade das partes e com até o que a ministra Carmen Lúcia chama de segurança do movimento. A gente sempre teve um processo tradicional muito fechado e eu acho que todos nós, assim, que acompanhamos a criação do CPC, enfrentamos dificuldade prática na hora que a gente tenta usar um instituto novo ou um instituto que foi reformulado, né? Quando você chega lá na vara com esse instituto. E aí causaria surpresa também do nada o juiz sem critério ou sem critérios claros sair misturando as técnicas de todos os procedimentos, porque isso violaria a própria segurança jurídica. Então, acho que isso é um movimento muito cauteloso, inclusive de transformação da cultura jurídica. É basicamente isso. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, que eu sei que você assim, é bem aberto essa transformação também, sempre gosta de inovar na hora de utilizar o processo. Muito bom. Bom, vamos ouvir aqui também agora as considerações do professor Volpe aí, que teve aí uma atuação muito forte no processo de construção do CPC de 2015, tendo dado apoio aos relatores gerais, tanto na fase do Senado quanto na fase da Câmara dos Deputados. Então, professor Volpe, para suas considerações, por favor. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer da alegria de participar de mais esse encontro, é o 7º, né, Sarro? Parabenizá-lo mais uma vez pela organização, pela continuidade do projeto, né, e a própria AIDA por apoiar isso, e os nossos colaboradores por aceitarem, né, ao nosso convite para fazerem exposições tão interessantes como foram as de hoje. Cumprimento, em primeiro lugar, a Lívia, que fez uma exposição muito interessante sobre as ações de família, né, meus parabéns, e ao meu querido amigo Elias, que também fez uma exposição sensacional, né, fruto da sua inteligência e também desse trabalho belíssimo que desenvolveu aí no curso de pós-doutorado. Não posso deixar de cumprimentar o Vitor, o Caio e a Gaia, que também estão contribuindo para que isso aqui aconteça de uma maneira tão interessante, e quero fazer só algumas perguntas, na verdade, só para ouvi-los mais, né? A exposição foi muito interessante, muito completa, mas quero ouvi-los mais. Elias, você bem colocou a preocupação sobre a base técnica que o juiz precisa ter para fixar adequadamente o percentual do faturamento, de maneira como, nas suas palavras, a gente tem uma execução equilibrada, né? Que atenda ao interesse do credor, sem, de maneira alguma, comprometer a continuidade do serviço, ou, enfim, da prestação de serviço, ou seja, qual for a atividade do devedor. E você, ao responder uma pergunta do Caio, colocou sobre uma linha, em alguma medida tênue, que pode existir entre, na perspectiva, assim, digamos, pouco técnica, entre a penhora de dinheiro pelo Bacenjude e a penhora de faturamento. Então, eu te pergunto, será que seria direito subjetivo do devedor, a partir da menor onerosidade, ele, ao ser intimado a realizar o pagamento, comparecer ao juiz e dizer: olha, excelência, eu tenho dinheiro em caixa, se houver a penhora pelo Bacenjude, encontrará dinheiro, mas isso pode trazer um comprometimento às minhas atividades, então eu desde logo anulo com a penhora de faturamento e peço ao juiz que designe um perito para que estime esse valor, mas que desde logo
eu sugiro que possa ser de 1, 2, 3, 5, 10%. Te pergunto, você imagina que, diante de uma postura dessa do devedor, naquele intervalo ali, os 3 dias, uma execução de título extra, ou no prazo de 15, no cumprimento de sentença, se o juiz ainda assim, ele poderia determinar a penhora de dinheiro ou não, isso seria direito subjetivo do devedor, de maneira que a penhora de faturamento deveria se impor e se sobrepor à penhora de dinheiro, que o Código diz lá no 833, em primeiro lugar, me parece o dispositivo, o parágrafo diz assim, olha, dinheiro está em primeiro lugar. Daí para baixo é possível o juiz alterar e trazer o 10º para o segundo, ou pergunta, então, dá para trazer o 10º do 833 para primeiro, num cenário como esse? Essa é a primeira pergunta a você, e depois eu faço a para a Lívia. Mas meus parabéns pela sensacional exposição, mais uma vez. Volpe, em primeiro lugar, obrigado pelas suas considerações. Quando você falou que ia fazer uma pergunta, eu gelei, porque não vem uma pergunta, vem uma bola curva de beisebol, né? mas vamos lá. Excelente questão. É verdade, você tem um ponto, né? O 835, parágrafo 1º, ele não diz só que a penhora ela é preferencialmente, mas, né, a penhora de dinheiro ela acaba sendo prioritária, né? Então, o comando, sempre em primeiro lugar, é se tentar fazer a penhora online, a penhora de dinheiro, e o 835, parágrafo 2º, se eu não me engano, ele permite a equiparação para fiança bancária e para seguro-garantia, né? Mas eu vou enfrentar a tua pergunta com a seguinte reflexão. O 829, parágrafo 2º, ele permite agora que o devedor ele contribua, né, com a lógica de indicação ao juiz do bem a ser penhorado. Então, sim, na minha visão, respondendo a tua pergunta, apesar da penhora de dinheiro ser prioritária, o devedor de boa-fé, antecipando a providência que ele já faria no 847, que é a substituição do bem penhorado, né, é direito dele, ele pode, na verdade, relativizar com base no 805, ele pode relativizar a penhora de dinheiro, demonstrando que existem outros bens capazes de garantirem aquele pagamento dentro da lógica do artigo 4º, né, ou seja, permitindo-se que a realização do direito aconteça em tempo razoável, ele terá 10 dias para fazer esse pedido do 847. Então, ele se antecipa e, na lógica do 829, parágrafo 2º, dentro dos 3 dias, ele alerta, olha, eu tenho dinheiro em conta, mas eu tenho um capital de giro, agora ele tem que fazer isso com responsabilidade, eu tenho um capital de giro de X, tenho as seguintes obrigações, aliás, algumas dessas obrigações são de créditos preferenciais, eu tenho aqui crédito tributário, eu tenho crédito trabalhista, né? Então, se o senhor fizer a penhora de R$1 milhão, por exemplo, pode ser que eu não pague trabalhador, pode ser que eu não pague imposto. Está aqui as DAFs que eu tenho que pagar nos próximos 15 dias, está aqui as taxas de recolhimento de FGTS que eu tenho que recolher até o final do mês, essa aqui é a minha folha de pagamento, e isso é o quanto entrou de receita e o quanto eu estou imaginando que entre daqui até o final do mês. Está aqui um contador que está assinando tudo isso, tá? Então não sou eu só que estou falando, tem uma pessoa que está com responsabilidade profissional dizendo o que está acontecendo na minha empresa, e sim, se você aplicar a excelência, se o senhor aplicar a excelência, o 835, parágrafo 1º, e penhora prioritária de dinheiro, nós estaremos prestigiando este credor em detrimento de diversos outros credores, inclusive credores preferenciais a essa obrigação que está aqui sendo executada. Então, em boa fé e dentro de uma lógica de cooperação, o senhor pode fazer a penhora de dinheiro, mas respeite o limite de tanto, que é o que vai sobrar na minha conta depois de eu pagar todo esse universo aqui de pessoas, e pode vir no mês que vem e penhorar a mesma coisa, porque é o que eu imagino que vai sobreviver. Então, ou seja, ele está indicando um percentual do faturamento a ser penhorado. Isso, na minha visão, é muito mais construtivo do que o juiz rejeitar esta indicação, determinar a penhora, ele vai, posteriormente, trazer o 847 à tona, requerer a substituição com base no faturamento e nós teremos um início, talvez, de um grande contencioso no tribunal, justamente para saber se o faturamento é a melhor forma de se fazer a penhora ou se sucessivas penhoras online serão
na verdade, adequadas para aquele caso concreto. A depender da ética do devedor, pode ser que outra conta seja aberta para gerir as outras obrigações, o que não é aconselhável, não deve ser feito, mas na prática, né, isso pode acontecer, são técnicas do desespero, e tudo isso pode ser evitado, né, se na verdade houver, de boa fé, um diálogo construtivo e cooperativo do devedor para com o magistrado. Então, eu respondendo, eu acredito que é melhor para o sistema, né, que ele, de boa fé, faça essa indicação dentro do prazo do 829, parágrafo 3º, parágrafo 2º, e com a responsabilidade devida. Não basta só alegar, ele prova, inclusive com laudo técnico. Excelente, Elias. Eu quero completar. Bom, se o devedor, é muito interessante, eu serei breve. Se o devedor faz isso, o juiz tem que interpretar que esta conduta, com ela, ele abre mão ao direito de embargar ou ao direito de impugnar. Então, esse é um comportamento contraditório com qualquer outro tipo de resistência que ele possa oferecer à execução? Ou não? Eu acho não, porque ele não está invocando o 916, parágrafo 7º. Ele não está dando... mais da mesma lógica? Em alguma medida? Não. Eu acho que não. Ele não está dizendo que ele concorda com o pagamento. Ele está dizendo que ele vai garantir a dívida e garantirá a dívida com o faturamento dele. Agora, claro que se ele tratar isto como pagamento, de fato como pagamento, ele pode se valer do mecanismo do 916, parágrafo 7º, ou mesmo, de bom grado, caso ele não tenha resistência nenhuma, sinalizar que se trata de um pagamento ainda que fora dos parâmetros do 916, parágrafo 7º, tentando até pela via privada, né, conversar com o credor e estabelecer uma dinâmica para a transação. Agora, caso indicar um bem à penhora nos termos do 829, parágrafo 2º, um possível bem a ser penhorado, sendo o seu faturamento, na minha visão, não elimina a possibilidade do ajuizamento dos embargos à execução em 15 dias ou da impugnação ao cumprimento de sentença. O que a gente pode discutir, na minha, é se o efeito suspensivo poderá ser dado e quando. Porque a garantia ainda não terá havido, né? Ela não terá sido completa. Sim. Será que não seria o caso de o devedor, quando tiver um comportamento como esse, então ele ressalvar, né? Dizendo que isso... Claro, não, sem dúvida. Não importa em aceitação, execução, e que pretende embargar, ou pretende impugnar, para que não seja interpretado como uma conduta, em alguma medida, adaptável àquela do 917. Perfeitamente. Endosso a sua preocupação. Legal. Bom, te agradeço e queria só dirigir uma pergunta bem breve para a Lívia. Meus parabéns mais uma vez, Elias. Obrigado. Imagina, uma honra. Lívia, você lá no começo fez uma crítica ao código, dizendo assim, olha, houve um equívoco em deixar de fora as ações de alimentos e se referiu ao parágrafo que excepciona o caput. E a gente olhando a lei especial, o que ela tem basicamente diferente quanto ao ponto é que ela traz uma audiência una, né? Uma audiência em que, desde logo, ela já vai ser destinada à conciliação e, não havendo conciliação, à instrução, tanto que as partes já devem, desde logo, trazer as suas testemunhas. Te pergunto, será que este procedimento, embora ele já exija por parte do réu trazer a sua contestação pronta para uma etapa pré-possível conciliação, ele não seria mais veloz do que o do Código e, nessa medida, ser útil à sua conservação? Então, a gente manter essa sobrevida da lei de ação de alimentos em função dessa concentração de atos e com a possibilidade, inclusive, do juiz proferir sentença em audiência. Então, eu queria que você me explicasse a sua ponderação à luz desses argumentos. Obrigada, professor Volpe, pelos questionamentos. A Maria Berenice, inclusive, ela foi bem veemente assim, em todas as críticas dela e foi pontualmente em cada artigo. Mas, assim, já respondendo no ponto da sua pergunta,
seria mais veloz, sim. Na prática, o que a gente observa é que não necessariamente é mais veloz, porque apesar de ser uma audiência de julgamento, são raros os casos em que o processo é julgado ali mesmo, e isso só causa um atraso, inclusive para quem está esperando outras audiências, né, depois. E a questão urgente, assim, da lei de alimentos é a fixação principalmente dos provisórios, dos alimentos provisórios. Então, isso já estaria resolvido naquelas disposições do Código de Processo Civil em que ele manda que se resolva logo a tutela provisória ou a tutela de urgência. E nada impediria que o próprio CPC falasse que nas ações de alimentos continuaria, né, quando despachasse a inicial, já fixado os alimentos. Mas todo o resto do procedimento que está lá, na prática, a gente não vê ele acontecer. Então, eu acho que isso acaba gerando uma confusão, né? Porque muitas pessoas optam por manejar a ação de alimentos e depois fazer uma ação especial, né, do procedimento de família, com guarda, partilha e tudo mais. Por quê? Porque não fica claro que se você acumulasse alimentos na ação de família, o juiz já fixaria logo alimentos, não fica claro qual seria a espécie da audiência que você teria depois. Então, eu acho que isso acaba sendo contraproducente. 2 processos, sendo que ainda mais, assim, está cada vez mais claro o trânsito em julgado parcial de cada capítulo da sentença. Então, nada mais lógico que você concentrar toda aquela discussão naquele próprio processo. Já aconteceu, por exemplo, de uma ação de alimentos pura, com 2 páginas, contra um cliente meu, sem nada juntado, a juíza fixou alimentos provisórios e tal, e eu chegar na audiência una com várias outras questões, com contestação e com reconvenção e várias outras questões, que ele ia entrar com uma ação separada para isso, e no final ela aproveitou, a juíza mesmo abriu a audiência para a gente fazer uma mediação de tudo. Então, eu cheguei lá com um monte de documentação pronta para protocolar, meu cliente puto, com todas as questões, e a gente saiu de lá com um acordo de tudo, que seria o mesmo resultado de uma audiência de mediação, entendeu? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que não teria prejuízo da gente trazer a ação de alimentos para o código e tornar algo mais contemporâneo com os valores gerais do processo, sabe? Obrigada. Te agradeço pela atenção e parabenizo mais uma vez pela sua exposição. Muito obrigado. Com a palavra a você, Sarro. Então, antes de partirmos aí para as considerações finais, os temas são muito interessantes, podemos passar horas aí, dias aí debatendo esses 2 temas muito interessantes, mas devido ao adiantado da hora, teremos que partir aí para as considerações finais aí. Não antes sem fazer um convite a todos para o próximo evento, que será o 8º, também em parceria com a Escola de Espírito Santo, não é? Onde nós teremos, no dia 22 de outubro, numa quinta-feira, às 18 horas, a palestra da professora Patrícia Miranda Pisol, uma das coautoras do nosso livro, em que ela vai tratar das técnicas de padronização das decisões e o processo coletivo. E o palestrante será o professor João Eberhard Francisco, também coautor, que tratará das condições da ação no Código do CPC de 2015. E teremos como debatedor o professor Antônio Teixeira Castro Filho. Desde já estou convidando a todos aí para esse 8º evento aí, onde trataremos desse tema. E agora eu vou fazer a operação inversa. Eu vou pedir as considerações finais aí, na operação inversa. Volpe, depois o Caio, o professor Elias, a professora Lívia, para depois devolvermos a palavra aos nossos anfitriões de hoje. Volpe, considerações finais. Agradecer e parabenizar a todos. Parabéns. Muito obrigado. Caio? Também agradeço a todos, agradeço novamente pelo convite e pela bela início de noite que tivemos. Muito obrigado. Faço minhas as palavras e renovo aqui meus parabéns, Luiz Jean Paulo Sarro, Luiz Volpe, Paulo Lucon e todos os envolvidos nesse grande projeto. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Professora Lívia.
Queria também agradecer a todos, parabenizar de novo o professor Elias pela palestra, o professor Volpe e o doutor Caio pelos questionamentos, agradecer ao doutor Massante aí por toda a coordenação da ESA e tudo mais, a doutora Gaia e, obviamente, ao professor Luiz Antônio, que todo mundo tem sempre se comunicado com ele, sendo grato por toda a dedicação a esse projeto. Obrigada, professor. Obrigado a todos. E devolvo, então, a palavra aos nossos anfitriões. Pela ordem inversa, professor Vitor Massante, em seguida, para o encerramento, a professora Gaia. Obrigado, professor Luiz. Em resumo, agradecer mais uma vez a oportunidade, não só a oportunidade do senhor, a oportunidade do professor Luiz Volpe também, que eu tenho uma grande admiração, que estão coordenando essa obra maravilhosa, a oportunidade de eu poder ter participado como coautor, de poder firmar essa parceria da ESA aqui do Espírito Santo com a AIDA Brasil. Agradeço aos palestrantes de hoje, doutora Lívia, minha colega aqui do Espírito Santo, ao debatedor doutor Caio, professor Elias, que eu já disse que eu admiro muito o trabalho dele, professor Luiz Volpe também, estou sempre lendo os artigos, eu acho que é uma referência para nós aqui no estado do Espírito Santo. Agradecer a Gaia, que sem ela aqui também esse tipo de palestra não seria possível. Enfim, agradecer a todos vocês, dizer que a ESA está de portas abertas e espero em breve isso tudo passar, poder recebê-los aqui no estado do Espírito Santo. Muito obrigado. A nossa diretora Gaia, para o encerramento. Eu quero agradecer em nome da AIDA, né? Lívia, Elias, foi muito gostoso, foi leve, passou rápido, eu ficaria aqui ouvindo e eu queria, às vezes eu anotava, eu queria, me coçava aqui para perguntar, foi uma delícia. Elias, você estava de férias, obrigada, né? Direito comparado, princípio, boas práticas para soluções de conflitos, pensando no credor e no devedor, eu acho assim, foi muito rico, foi brilhante, espero que os nossos associados tenham se sentido presenteados com tanto conteúdo, doutor Sarro. Parabéns para o senhor também, um parceiro, né, gente nossa da AIDA, que conduz esse grupo de processo civil tão atuante e tão importante para a nossa associação. Né? Em nome do presidente, eu quero agradecer a todos, também doutor Caio e ao doutor Vitor, meu parceiro aqui, né, no recebimento da webinar, nessa mesa de hoje. E o evento vai ficar gravado no canal da AIDA Brasil pelo YouTube, à disposição de todos. Em nome da AIDA e do nosso presidente, nosso querido José Armando da Glória Batista, eu agradeço a companhia de todos, boa noite, bom descanso. Eu queria tirar uma foto, posso? Claro. Eu gosto de fazer a pergunta porque todo mundo, né, faz a pose e tal. Então, vamos lá. Boa. Tá bom. Compartilha com a gente a foto. Claro, eu mando no grupo de WhatsApp do professor Luiz. Combinado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, abraço. Tchau, tchau.